4, Gênesis 4 a partir do 1. Gênesis 4 a partir do 1. Eu queria falar um pouquinho sobre o culto. O culto, acho que o pastor Sam até falou que, irmãos, ó, se tem uma coisa que Deus tem feito nesta igreja, é falado. Ninguém pode dizer assim, ó, eu não ouço a voz de Deus na esperança. Outra coisa, lá é só coach, não tem. Deus tem falado. E numa sincronia assim, às vezes nas classes, quando você vai para a classe e vem para o púlpito, aqui hoje, o pastor Sam estava ministrando, eu estava na sala e ouvindo, pensando a mesma coisita que Deus colocou no meu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, obrigado. Vem, irmão. E Deus tem falado. Vocês concordam com isso? Amém. Não é marketing, não, é Deus tem falado mesmo. Olha o que diz o texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Peraí, deixa eu fazer algo aqui. Pronto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Preste atenção. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Primícias do seu rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Rapidão aqui. Conceito de culto. O que é culto? Vida e entrega. Logo de cara você percebe. Agradou o Senhor de quem? Da oferta e de Caim, ou de Caim e da oferta? De Caim e da oferta. Conceito de culto. Culto é vida. Vida. Por isso que as celebrações comunitárias, os cultos comunitários, os ajuntamentos comunitários, nada mais são do que a continuidade do culto. Alguns equipes, eu sei que a gente entende a fala e tudo. Vamos começar o culto. Não, vamos começar a reunião. Vamos começar a reunião. Por exemplo, se hoje, quando você acordou, você não acordou em atitude de culto, e até chegar aqui você não cultuou, o que você espera que seja esse momento? As celebrações, os ajuntamentos são extensão ou extensões da vida. Agradou-se o Senhor de Abel, desagradou-se o Senhor de Caim e da sua oferta. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. É importante também a gente pensar culto no conceito de entrega. É interessante o nome Caim. Qual o significado? Auxílio do Senhor. Auxílio, alguém que é ajudado. O auxílio de Deus, a ajuda, o favor, a bênção de Deus não configura um ofertante aprovado ou um culto aprovado. O culto só é aprovado se tiver vida. E a prática mais essencial do culto e prioritária do culto é a entrega. É a entrega. Daí um equívoco, a gente vem para a igreja com essa atitude de entrega. O que eu estou indo fazer lá? Ou durante o
dia, o que fiz? Culto é entrega, doação. Uma experiência comunitária de consumo. Não pratica culto. Os erros que cometemos e os sofrimentos que às vezes nós, pastores, vivemos em função da tentativa intensa de levar as pessoas a cultuarem. Eu estou me referindo à atitude do púlpito, ou do pregador, ou do músico em conduzir, o que gera esse sofrimento é porque as pessoas não estão entendendo o que é culto. Culto é entrega voluntária, e a celebração comunitária é a extensão da vida. Da vida. Então o culto é entrega. Aí fica pesado o ambiente comunitário, a condução de uma reunião, quando a disposição da celebração ou dos participantes é a disposição de consumo. De consumo. Eu vim para consumir. E aí nós instruímos os nossos filhos a mesma prática, a engrenagem continua. E aí eu repito, é por isso que é suado o processo de ajuntamento comunitário. Por que é suado? É suado porque é difícil criar um conceito de culto. Saia do seu culto, saia da sua casa já cultuando. E chegue na experiência comunitária dando continuidade ao culto. Outra coisa que é importante a respeito do culto, é a necessidade do... O que foi, irmãos? Relaxa, deixa isso aí, relaxa, deixa esse negócio assim mesmo. Fique em paz, está tudo certinho. Outra coisa que é importante, ainda falando sobre isso, é o discernimento a ser praticado no culto. Presta atenção. Não existe culto sem liturgia. Eu já ouvi muita gente falando, não gosta de liturgia. Então, se você não gosta de liturgia, você não pratica culto. Não existe liturgia sem culto. Liturgia é o modus operandi do ofertante. É a forma como você expressa o seu culto. É o jeito como você expressa o seu culto. Isso é muito pessoal de cada um. Mas existe liturgia sem culto. Existe liturgia sem culto. Daí a necessidade da gente não ficar deslumbrado com a liturgia, com a maneira ou formas como essa comunidade ou como esse indivíduo se expressa. Se ele pula, se ele levanta a mão, tem irmãos aqui, se você deixar ele sair correndo ao redor da igreja. Por isso que os presbiterianos usam um termo chamado princípios reguladores do culto. Princípios reguladores do culto. Toda celebração comunitária tem que ter princípios reguladores. Quer ver uma coisa que eu me preocupo quando eu recebo pessoas de fora? Incompatibilidade, até mesmo para você, litúrgica. A pessoa pratica, digamos, numa igreja pentecostal, daquela pentecostal, deixa o menino rodar, deixa o menino, que é um fogaréu, o povo sobe na parede, pula e grita e vai, e você não sabe. Olha, eu não estou condenando o que é essencial, estou falando de liturgia. Uma pessoa dessa vem para a esperança, ela vai sofrer uma coisa chamada incompatibilidade litúrgica, cultica. Nós já tivemos isso aqui. De uma família que queria se comportar de tal forma no culto, só que essa tal forma, essa liturgia praticada por essa família, aprendida por essa família, não cabia na forma como nós, enquanto comunidade, praticamos a nossa liturgia. E eu ficava observando, esse negócio não vai dar certo, não vai dar certo. Aí os irmãos ficavam, pastor resolve. É uma chateação, porque tem uma coisa.
Deixa, fique em paz, irmão. Aí falou, mas eu falei, na hora certa eu vou resolver. Eu pratiquei alguns entendimentos sobre a situação. E eu falei, eu vou ver onde vai chegar. E uma das foi, tem coisas que não, tem práticas que não se sustentam. Eu falei, essa não vai sustentar. Vai chegar um momento que vai a um limite. A prática litúrgica dessa família, com a prática litúrgica, ela é tão contraditória, tão incoerente com a nossa, que vai chegar o momento do rompimento natural. E foi o que aconteceu. E quando a família me procurou, eu ainda insisti com a prática pastoral, de trazer o entendimento, de provocar uma transição, uma mudança. Porque, por exemplo, as pessoas maduras, eu, por exemplo, eu gosto do culto com o qual a gente se identifica e pratica, ou com a liturgia com a qual a gente se identifica e pratica. Mas eu congregaria numa primeira igreja batista tradicional, para ficar sentadinho lá, e seria muito feliz. Eu conseguiria, talvez porque minha origem é batista tradicional, brasileira. Fui batizado, me converti, fui discipulado numa igreja batista brasileira, a primeira igreja batista de Divisópolis. Então eu consigo, mas tem gente que não consegue transicionar. E aí vive essa incompatibilidade litúrgica. A esperança tem uma forma de se expressar. Existem princípios regulamentadores dessa experiência pública. Isso. Comunitária. Porque você imagina assim, ó, como por exemplo, pastor, deixa rolar. Aí daqui a pouco vem um cantar aqui, aí quando chega aqui, não vou tirar, não, tira a sandália e sobe descalço. Aí daqui a pouco vem um que vai pregar no outro dia só vestido de um saco de estopa. Vai pensando. É aquela coisa. Quando a gente vai para a casa de alguém, a gente faz o quê? A gente se adapta aos costumes daquela família. Ponto número 1. Ponto número 2. Os princípios regulamentadores da liturgia são de cada denominação, de cada comunidade local. Cada igreja se identifica, nós nos identificamos dessa forma. Tem igrejas que é diferente. E aí cabe a palavra relativa, a forma como a gente se expressa. Você já foi numa igreja batista do Brasil? Homens de um lado, mulheres de outro. Quando terminam a reunião, tem um chamado ósculo santo. A primeira vez que eu visitei a cristã, eu estava afastado, tinha me afastado da Assembleia de Deus, né? Pastor Carlos Solentino, cuja regente musical minha era Hilde, eu era pequenininho, brincadeira, tá tranquilo. E aí eu me converti lá na Assembleia tal, ou pelo menos levantei a mão na Assembleia. E aí, meu Deus, eu ia falar coisa esquisita, tá vendo? Hã? Vocês estão falando tudo de vez, eu estou conseguindo. Ah, sim, o ósculo santo, sim. Aí o que acontece? Eu desviado, fui visitar com meu tio na Cristã do Brasil. Quando terminou, veio um barbudão me tacar um beijo. Eu falei, eu nunca mais voltei com ele. Sabe aquela coisa constrangedora, quase você dá uma bicota no macho? É estranho. Mulheres de canto, tal. Mas isso é da denominação. Mas entenda uma coisa, o princípio que eu quero deixar é o seguinte: todo culto tem liturgia, mas nem toda liturgia tem culto. Cada comunidade, cada indivíduo tem o seu jeito de cultuar a Deus. E como diz Bíblia, tem uns que são estranhos. Bíblia contou esses dias. Eu acho que falar bem baixinho aqui.
Ela foi ministrar numa igreja, ela vai, gente, que coisa estranha. É tudo diferentão aqui. Mas isso dá a ela o direito de dizer, isso não é culto? Não dá. E aí entra uma outra situação. Eu disse, não se impressione com a liturgia. Todo culto tem liturgia, mas nem toda liturgia tem culto. Aí vem uma coisa que é importante. Quem é o aferidor do culto? O culto é aprovado ou desaprovado por quem? Quem é que diz que o culto está? Sabe o que acontece? O texto vai dizer que Abel agradou a Deus. O texto vai dizer que Caim desagradou a Deus, ou Deus não se agradou de Caim. O aferidor do culto é Deus, é Ele que conhece o coração. Por isso que a gente tem em mente as questões litúrgicas, que são individuais e que são comunitárias. Mas só tem um que pode dizer, gostei e não gostei. Só tem um. Isso serve para nós. Não gostei do culto hoje. Não gostei do louvor. Não gostei da mensagem. Não gostei do pessoal. Você está entrando numa jurisdição que não é sua. Você está entrando numa área que não é sua. É Deus quem diz se agradou ou não do culto. Daí a necessidade do discernimento. Irmão, deixa eu saber para vocês, ó. Aí entra outra situação, quer ver? Bom, existem princípios regulamentadores que são próprios de cada denominação. Nós batistas temos a nossa e nós da Esperança temos a nossa. Existem princípios regulamentadores. Os princípios regulamentadores de uma liturgia visam uma coisa: ordem e decência. Vi lá Paulo falando sobre isso, que estava uma bagunça. Se não tem regulamentação ou alguém para moderar ou algo para moderar, vai ficar entregue à cabeça de cada um. E como eu disse, vai vir gente sacristão, vai vir gente que vai virar uma bagunça. Agora, existem os princípios regulamentadores para estabelecer o princípio da ordem e decência. Agora entenda uma coisa. Aí eu vou falar porque tem pessoas que dizem assim: pastor, não deveria ter isso no culto. Não deveria ter isso no culto. Não deveria ter aquilo no culto. Aí você fala, mas por que não deveria ter? Não deveria ter porque não está na Bíblia. Aí eu disse, não, mas tem um monte de coisas que não estão na Bíblia que nós praticamos. Tem ou não tem? Teatro. Tem ministério de teatro na Bíblia? Eu não achei. Coreografia. Tem um monte de coisas que a gente pratica numa liturgia que não estão claramente definidas como ministérios. E o que está errado? Até então nada. A questão é, Deus se agrada do coração do ofertante? O que está sendo praticado agrada a Deus? Agrada a Deus? E aí entra uma outra questão, que o critério utilizado por Deus, só Deus acessa. O que é? Coração. Que negócio difícil, né? Se Davi está aqui hoje. Davi da Bíblia. Davi está aqui hoje. Pronto, ressuscitou, está aqui. Davi. Quem vai ministrar hoje é Davi. Davi vai pregar. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a biografia de Davi. Davi é adúltero. Roubou a esposa do melhor amigo. Mas não só adúltero. Homicida. Matou o seu melhor amigo. Quis ocultar um crime. Davi não foi exemplo de pai. Não foi exemplo de pai. De bom pai. O melhor rei que Israel já teve, mas um péssimo gestor de família.
Aliás, esse negócio de família, irmão, é difícil encontrar um modelo na igreja, viu? A primeira família, um irmão mata o outro, só aí você vê. A família de Jesus, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. O evangelista João traz essa informação. Os irmãos de Jesus não acreditavam no próprio Jesus. O negócio de família é complicado para encontrar um modelo ideal. É difícil na própria Bíblia. Então, a sugestão que eu dou para você, aprenda a gostar dos abacaxis que você tem em casa, irmão. Faça igual meu pai. Minha mãe é chata, meu pai é pior ainda, mas vive muito bem com as chatices deles. Aprenda a conviver com. E aí tem essas questões todas. Mas quem é? O que Deus sonda? O coração. Eu estou lendo o livro de Atos. Abre aí Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A escolha de Matias, quando Pedro se levanta para escolher o sucessor de Judas. Tem algo bem interessante. Eu vou voltar aqui rapidinho. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A escolha de Matias, a partir do versículo 15. A partir do 15. Eu vou ler o versículo 21 e 22. Critério para apostolado aqui, ó. Por isso que apóstolo, na configuração de apóstolo dos 12, não existe mais, tá? Não existe. O cara se intitula apóstolo e quer que a gente chame ele de apóstolo. É complicado, viu? E a gente não consegue nem ser pastor. Não sei como é que esse povo vê da coisa. Bispo, não sei o que, supervisor, não sei o que, pai, pô. Irmão, de verdade, a gente não consegue. Se você achar um pastor que conseguiu ser pastor, desacredita no ministério dele. Porque ninguém consegue. A gente fica lutando todos os dias para ver se chega a agradar a Deus, mas é um negócio difícil. Agora, olha o versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, para ser apóstolo, testemunha ocular, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Fala de Pedro, tá? Versículo 23. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, olha a oração, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-me qual desses dois tens escolhido. Critério, coração. Tu que conheces o coração. Voltando para Davi, você acolheria Davi com a salva de Paulo? Pregador de hoje, irmão Davi, ex-adúltero e homicida. Mas a Bíblia vai dizer homem segundo o coração de Deus. E o texto está dizendo, o critério da escolha é: tu conheces o coração. E aí, ó, a geração de hoje fica buscando performance e carisma, oratória, mas ninguém quer perguntar a Deus: Senhor, eu estou congregando em tal igreja, o Senhor se agrada do coração daqueles homens que estão servindo lá? Tu que conheces o coração. Você pode olhar para alguém aqui e dizer: eu não gosto. Você não tem que gostar de ninguém. Eu vou falar algo que eu ia dizer um pouco atrás e não disse. Deixa eu dizer para você, tem coisas aqui na igreja que acontecem que se dependesse de mim não aconteceria. Mas eu fico lá no fundo. Eu me lembro de uma profetisa que me agarrou lá no fundo e falou comigo: esse que eu te digo, Sérgio, vai lá para frente que no fundo você fica distraído. Eu falei: não, você está julgando, não me vê lá no fundo e acha que eu estou distraído, não, porque eu estou atento a tudo. E eu fico observando os movimentos de Deus, pedindo uma coisa que eu estou pedindo a Deus, sabe por quê, cara? Eu estou decidido cada vez mais soltar a igreja. Soltar. Não sou dono. A gente está estabelecendo ministérios, líderes, pastores. Ontem eu falei para a Cauína: estou indo para uma situação, não quero. Eu sei o preço que pastores pagam quando querem
a posse da igreja, a posse das pessoas. Cara, isso não. Agora, uma coisa que eu pedi a Deus, me dê discernimento para eu discernir onde o Senhor está na igreja e onde o Senhor não está. E onde o Senhor não está, me dê discernimento para eu poder intervir. Sabedoria, paciência, não é na pressa de vocês. Vai lá e resolve. Não vem não. Não vem que não tem. Que eu já me arrebentei tanto de vezes nesse negócio. Vai lá e resolve, eu resolvi. Mal resolvido, na pressa, na agonia. E quem pediu para eu resolver saiu fora. É assim, irmão, não vai por pressão de ninguém na vida, irmão. Não vai não dar certo esse negócio não. E aí eu fico, Deus, me dê discernimento. Aí tem umas coisas que acontecem aqui. Tem músicas que cantam aqui que eu gostaria que eu cantasse. Tem atitudes que acontecem aqui que eu gostaria. Aí eu olho e digo, Deus está lá. Deus está abençoando o povo. Não vou me meter. O que eu faço? Aí eu começo a celebrar. Eu começo a bater palma. Eu começo a orar. E a torcer, no bom sentido da palavra, que aquela pessoa seja mais usada. Ei, ambiente de culto é sagrado. Não coloque o pé no sagrado de forma leviana e descuidadosa. Vai eu meter a mão onde o fogo de Deus está, eu me queimo. O que eu estou pedindo a Deus é discernimento, Senhor, discernimento. O Senhor está usando alguém? Aí Deus, escuta, estou terminando. Outra coisa importante para a gente é saber o horário, o momento da gente e o momento que não é a gente. Na experiência do culto público tem muito isso. O pessoal do louvor aqui, está aqui, todo mundo. Vai para cá, irmãos. Estamos todo mundo ministrando. Irmão, tem um momento que Deus levanta alguém aqui em cima do altar. Como diz o irmão, fica na sua. Deixa. Os outros, só vão. Se Deus sonda o coração do ofertante no ato da entrega, e se o que conta para Deus é o coração, e as questões litúrgicas ou regulamentos litúrgicos são relativos, cuidado, você não tocar em coisas sagradas. Irmãos, eu tenho aprendido tanto isso, mas eu tenho aprendido. Eu fico quietinho. E é interessante quando a gente tem essa referência na igreja. Por exemplo, quando nós íamos para as reuniões da convenção pastorais, e que era levado um palestrante de fora, alguém que não fazia parte da convenção batista para pregar, era interessante. O olhar dos pastores se dava sempre em função de um homem chamado Edmar Vaz de Andrade, pastor da Betel. Um homem maduro, um servo de Deus, um profundo discernimento e experiência. Aí ficava olhando para ele. Quando ele tinha atitudes assim de louvor ao Senhor, a gente entendia que aquele movimento era de Deus. Por que eu trouxe a situação de Edmar? Qualquer comunidade, eu estou trazendo ensinamentos importantes para nós, estou firmando estacas. Qualquer comunidade, para você decidir congregar numa comunidade, primeiro você precisa decidir se você acredita na liderança da comunidade. Eu acho que para mim é fundamental. Por exemplo, vem Joabe e Tamires congregaram na igreja. O critério utilizado são muitos, mas dentre eles o que encabeça é a liderança. Eles não vão colocar o povo, eles não conhecem o povo. Aí eles vão sondar a liderança e vai ver e tal. Então assim, quando acontecerem situações na comunidade, Batista, Esperança, e você se encanar, o que e tal, irmão, tenha certeza de uma coisa: se aconteceu e a gente teve discernimento que não foi de Deus, não acontece mais. Inúmeras situações que eu poderia citar aqui. Me lembro de alguém que veio pregar um domingo mesmo, falou tanta besteira que eu falei, não volta nunca mais. Não volta nunca mais. E é uma pena, mas não volta. Recentemente trouxemos alguém, não volta mais. A gente precisa ter, existe uma coisa para a vida comunitária que é de muito valor,
Se você não tem esse valor, você se perde. Vida comunitária chama-se princípio de confiabilidade. Se você não confia na sua mulher, tem que estar com ela. Se você, ao dizimar e ofertar na sua igreja, não confia na liderança do seu pastor, o que você está fazendo aqui? Se você não confia no caráter, na motivação, eu falo para qualquer irmão, meu irmão, você está aqui. Aí às vezes eu falo assim, irmão, pode chegar para mim, pode vir para cima, dá tapa, pode vir, bate. Agora, não mexe em questões de motivação, não. Ah, isso. Irmão, se você acredita que eu sou capaz de fazer isso, e que eu sou isso que você está acreditando, na hora eu falo, já falei isso 1000 vezes na esperança. Não, ó, sai fora, pega a sua família, sai fora. Tem uma coisa que a gente precisa ter a segurança, chamada motivação das pessoas. E eu sei que motivação não é algo que você alcança com discernimento tão imediato. Mas uma coisa é verdade: todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, haveremos de dizer para que viemos. O tempo, mais uma vez, a figura do saudoso pastor Edmar. Deus e o tempo. Põe tudo no devido lugar. A gente precisa confiar naquelas pessoas que a gente estabeleceu como liderança sobre a gente. Eu peço isso dos irmãos para os líderes da comunidade. Nós não teremos só 3 pastores, nós teremos muitos pastores, obreiros. Meu irmão, se não confiar, meu irmão, precisa de confiança. Como é que vive uma realidade sem confiança? Uma vez eu estava conversando com o pastor Henrique, e ele a gente falando sobre obreiros, a promoção de pessoas na experiência comunitária. Você pega pessoas, eu já vi isso, você pega alguém, me permita a expressão, eu nem gosto disso, mas só porque eu não tenho outra definição, outras palavras, mas assim, alguém que não é nada, chegou numa comunidade, ela tem uma oportunidade, e ela cresce naquela comunidade, e de repente ela gera um problema para aquela comunidade. Isso às vezes assusta a gente, e a gente fica como pastor. Isso não serve só para pastor, não, para a vida, não fecha as portas, não crie muros, não crie muros. Aí isso gera no coração da gente barreira. Aí eu estava conversando com ele e falei assim, velho, é luta. Ele disse assim, olha, Fernandão, ele me chama de Lindão, Fernandão, deixa eu dizer para você, velho, nós somos chamados para promover pessoas no reino de Deus. Você vai ficar com medo, com insegurança de quê? Isso Rubio ensinava muito a gente. No inferno, no céu, olha que apontamento mais desproporcional. Olha, pregador, academia de pregadores. A fala e a linguagem do corpo não está combinando. No céu, houve traição. Onde mais não poderá existir. Eu sempre repito C.S. Lewis, que diz: o único lugar onde podemos ficar livres do perigo do amor é no inferno. Amar é perigoso, já pensou nisso? Amar, confiar é perigoso. Mas eu encerro. Abra lá Mateus 25. Estou encerrando pela segunda vez. Só Jesus na calma. Mateus 25, é a parábola do talento. Acho que é 25, né? O primeiro versículo. 25, 14. O que diz aí? 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e disse, confiou os seus bens. Você sabe, o maior escândalo da graça, Deus confiar no homem. Quer saber que Deus confia no homem? Pensa aí, nós aqui,
Cristo morreu pelo ser humano, morreu pela igreja. Deus tem a coragem de entregar a igreja dele a nós, humanos, pecadores. O maior escândalo da graça é este: Deus confia em você. Eu sei que é absurdo, por isso que é escandaloso, mas não tem outro fundamento. Deus confia em você. O princípio de confiança é muito importante para as experiências comunitárias que a gente vive, que são desagradáveis a uns e agradáveis a outros. Onde Deus está colocando a mão, não coloque a sua. Agora, outra coisa, onde Deus não está colocando, não coloque. Não coloque só onde Deus está colocando. Se Deus está trabalhando, deixa lá. Se a cena é do outro, está acontecendo um movimento, é igual Jesus soube o exato momento de começar o ministério. João Batista sai de cena, ele entra. A gente precisa saber o tempo da gente, o tempo que Deus está usando as pessoas, e a gente precisa aprender a não querer dominar, controlar, possuir o que não pode ser dominado, controlado e possuído pelos homens. É de Deus. O ato de querer dominar e controlar a obra de Deus é uma ingerência com resultados trágicos. Sai, fica na paz, fica aqui orando. É tão gostoso quando a gente encontra isso na vida, esse lugar nosso na vida, na família, no momento que Deus está usando a esposa. Tem gente que não sabe conviver com a graça de Deus na vida do outro. Você lembra de Abel, de Caim? Caim descaiu o semblante. Tem gente dentro da igreja, no ambiente de culto, com semblante descaído e cheio de tristeza, porque Deus agradou-se de um outro irmão. Uma das coisas terríveis na vida do cristão, às vezes, é Deus se agradar de gente que a gente não gosta. É chato, né? Deus se agradar de gente que a gente não gosta, de gente que desagrada a gente. Deus falou para Jonas: eu amo esse povo. Jonas ficou aborrecido com aquilo. Deus disse: eu gostei de Abel e do culto Caim. Cuidado com inveja, irmão. Tá? Inveja não acontece só com o irmão, não. Inveja acontece comigo e com você. De vez em quando a gente fica numa inveja, num calundu. Vai, irmão, ó. O sangue de Cristo tem poder, irmão. No ambiente do culto, às vezes o outro está adorando na alegria, Deus está usando. Aí tem irmão que fica com semblante descaído. E uma, ó, bateu a inveja, o ciúme. Tiago vai dizer: onde há inveja, há toda sorte de maldade. Quer um conselho? Fica longe do invejoso, ele pode matar você. O tipo de gente difícil de se relacionar. Ó, agora isso. Eu tô caçoando da cara. O que eu ia falar, meu Deus? Ah, sim, ó, Maria Fernanda, eu falo para ela assim, ó, a gente fica traçando o tipo de namorado que ela... Meu Jesus! Entendeu? Aí eu falo assim, ó, primeiro, o seu futuro namorado, esposo, deverá, ao chegar em casa, declarar o credo apostólico todinho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Ele tem que declarar o credo apostólico todinho, destrinchá-lo e dizer: eu acredito nesse negócio, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, eu creio em Deus. Então, ponto número 1, declarar
declaro o credo apostólico, mas me convença que você crê nesse negócio mesmo. O outro eu sempre falo com ele, ó, para cá. Cuidado com gente passional. Ó, vocês começaram a namorar aqui, ó, diquinha para vocês. Os casalzinhos namorados, ó, desagrada ele de vez em quando. Isso. Casado namorado. Contraria ele de vez em quando. E veja quais são as suas reações. Fuja de gente passional. E principalmente gente invejosa. Gente invejosa mata. Caim matou a inveja. Vamos ficar em pé, vamos lá. Irmão, fala, Jesus. Desagrada, irmão. Eu falo com minha filha, desagrada. Eu não tenho esses filhos, desagrada ele. Desagrada para ver. Isso não é só da mulher com o homem, não. Do homem com a mulher também. Eu tenho muito. Essa gente passional demais, que vai tudo pela paixão, pelo ciúme, pela inveja, pela posse. Fica observando o seu comportamento. Porque isso serve para você. Você é passional? Com quem você se parece? Com Abel ou com Caim? Com quem você se parece? Com Abel ou com Caim? A liturgia é sua. Mas tem uma coisa que Deus olha, é para o seu coração. Quando nós chegamos aqui, o que Deus tem a dizer do nosso coração? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O culto existe para um objetivo único: agradar a Deus, só para isso. Fala para Deus: eu quero agradar ao Senhor. A voz que Jesus ouviu do Pai: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Eu me agrado dele. O culto é para agradar a Deus. O louvor é para agradar a Deus. A gente precisa de discernimento, irmão. Porque no ambiente de culto tem Caim, tem Abel, tem bode, tem ovelha, tem joio, tem trigo. A gente precisa de discernimento. Pai, nós pedimos ao Senhor nesta manhã: traga-nos a responsabilidade e a maturidade para nós, como adoradores, gente cujo propósito da vida é agradar a Deus. Dá-nos maturidade. Não permita a gente ficar por aí querendo aferir e gerir um culto do outro. Examine-se o homem a si mesmo. Não posso dizer, Deus que se agrada no culto de fulano, Beltrano, que ele pulou porque ele gritou. O critério é sempre coração. Deus olha para o coração. Deus olhou para o coração de Davi e diz: me agradei dele quando ele dançava. Mical não, se deixou e acusou o rei. Olha para os nossos corações nesta manhã. O que tem de motivações e sentimentos? Cura-nos dos nossos desgostos, desagrados com o sucesso do irmão. Gera nessa igreja um povo, principalmente da liderança, principalmente nós, essa alegria de ver Deus usando o outro, essa vontade de orar, de dizer aleluia, é contigo, deixa Deus te usar, meu irmão. Livra-nos, ó Deus, desse sentimento de posse, de poder, de controle. A igreja é o corpo de Cristo. O poder de Deus não é posse de ninguém, a igreja não é posse de ninguém. O Senhor usa a todos. A multiforme graça de Deus fluiu nesse culto desde quando as portas foram abertas. Teve gente que chegou, que abriu as portas agradando a Deus. Irmão Raimundo veio para cá hoje 8 horas para orar, agradando a Deus, abriu as portas. Outros olharam ali para o banheiro para ver a condição, outros cuidaram da secretaria, outros cuidaram do som. Oh Deus, e tudo isso aconteceu por causa da multiforme graça de Deus, cada um no seu dom, na graça que Deus lhe confiou. Mas eu sei que a graça escandalosa que confia em nós também nos constrange. Isso é maravilhoso. Saber que Deus confia em nós nos constrange. Tanto teu amor nos constrange.
Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor,